That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Brana. Deus te abençoe, uma boa noite para você e é um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. E hoje o irmão Edson contando a 20ª edição. Perfeitamente, irmão Ezequiel. Hoje nós vamos contar, uma apresentação especial, vamos falar assim, né? Uma apresentação especial, digo por quê? Porque é o Dia das Mamães. É isso aí, então hoje a gente vai fazer aí uma apresentação especial dedicada a esse dia, né? Das mamães. Mamães, exatamente. Dia de mamãe é todo dia, né? São todos os dias, né? Nós sabemos disso, né? As nossas mães, o quanto elas, né? Se dedicam desde ali cedinho, né? Quando a criança está indo para a escola, aí depois começa, às vezes, o jovenzinho trabalhar, ela arruma. E vai embora, olha, e quando fica mais velha, a mãe fica... Dá mais trabalho ainda. E ela fica ali, é uma vida, né, de dedicação. Uma vida, exatamente, mães aqui, as verdadeiras mães. As verdadeiras mães. A gente está contando aqui os feitos do Senhor na vida de William Marion Brana. E, né, não dá para deixar de lembrar, né, de algumas histórias ali que aconteceu na vida de William Brana, que envolve esse tema, né? Exatamente, mães aqui, ó. Por sinal, ele usou, né, um animal da natureza, envolvendo esse tema do Dia das Mães, que existe verdadeiras mães. Que existe verdadeiras mães. Ele dava um exemplo ali, né, do que acontecia naquele dia, e aí Deus enfatizou algo ali na vida dele importante, que envolveu um animal, para trazer essa lição de vida, eu posso dizer assim, né? Uma lição de vida, realmente, porque, irmãos, aqui, ó, este animalzinho, ele tinha mais sentimento do que uma própria mulher. Exatamente. Olha para você. Um grande feito ali do Senhor na vida de William Brana, que ficou pra gente aí, né, esse legado. E hoje a gente conta essa história pra você. E irmão Edson, quem que vai nos contar essa história? Mas aqui, ó, vou ter que repassar para você falar dessa vez aí. Você que tem que falar. Vamos falar então, quem vai nos contar a história, essa história de hoje, nesse dia especial, é também uma pessoa especial para mim, que é a minha mãe. Exatamente, a irmã Terezinha Hidalgo, esposa do pastor Afonso Hidalgo. Conta pra gente, mãe, essa história que aconteceu na vida de William Brana. Que Deus continue abençoando a vocês, irmão Edson e irmão Ezequiel, e a todos que acompanham nossa live hoje, e também aos que assistirem posteriormente. A história que vou lhes narrar hoje começou a se desenrolar em uma manhã de julho de 1955, enquanto o irmão William Marion Brana estava sentado na varanda de sua casa em Jeffersonville, Indiana, conversando com alguns amigos, entre eles Leo e Jim, seus colaboradores. Eles estavam conversando e ele estava lhes ensinando a palavra de Deus. E estavam em uma profunda lição sobre o amor de uma mãe. Naquela manhã, o jornal tinha publicado a história de uma jovem mãe solteira que embrulhou seu bebê em um cobertor e o asfixiou. Entrou em um táxi, foi até a ponte de Ohio e o jogou ali na água, já morto. Diziam, ela era apenas uma fêmea que dera à luz um bebê. Certamente não era uma mãe. O irmão Brana usava a tragédia noticiada para ilustrar o declínio dos valores morais da época. Enquanto conversavam, o irmão Brana notou que uma gambá vinha cambaleando pela rua e entrou em seu portão. Ela havia passado por alguns jardins abertos, ou seja, sem cercas, e veio direto para o jardim do irmão Brana
qual era o único cercado daquela pequena avenida, e simplesmente entrou como se já soubesse o caminho. Aquilo foi estranho para eles, pois embora gambás sejam comuns naquela região, eles costumam andar à noite, nunca durante o dia, a menos que alguma coisa os esteja perturbando, pois eles, à luz do sol, são praticamente cegos, e por isso eles andam à noite. O irmão Branham pegou um rastelo que o irmão Woods havia deixado ali no jardim anteriormente e foi até o portão. Colocou sobre a gambá gentilmente. Quero abrir um parênteses. Banks e Lyle Woods eram um casal de irmãos que eram vizinhos do irmão Branham. O irmão era um dos seus colaboradores e eles estavam por ali naquele dia. Voltando a falar da gambá. Enquanto o irmão Branham a tocava com o rastelo, ela, em vez de fingir estar dormindo, como deveria ter feito, ela começou a roer a ferramenta. E isso o surpreendeu, pois ao menor sinal de perigo, eles sempre fingem estar mortos ou dormindo. Seu instinto de sobrevivência. Ele a virou de costas e descobriu que ela estava gravemente ferida. Tinha uma perna quebrada, um lado da cabeça tinha sido esmagado e estava cheio de sangue seco. As moscas haviam pousado nas feridas e causado uma formação de larvas, muito mau cheiro e uma infecção. Enquanto a mamãe gambá estava deitada de costas, sua bolsa abriu devido à fraqueza, mostrando 9 filhotes pequeninos. Ela os amamentava e lutava para protegê-los. O irmão Branham ficou surpreso e chamou Leon e Jean para lhes mostrar uma lição de mãe e disse: aqui está um autêntico e verdadeiro amor de uma mãe por seus filhos. Oh, que lição! O seu coração foi tocado. Sabem, o irmão Branham, ele era sensível frente ao sofrimento de quem quer que fosse. Então, a gambá se levantou e o irmão Branham deixou. E ela começou a seguir em direção à sua casa. E enquanto eles a observavam, ela foi direto à escada da frente da casa e desmaiou ali. Eles andaram até ela e os irmãos Woods apareceram. A irmã Woods era uma veterinária muito conceituada e disse ao irmão Branham: ela está gravemente ferida para continuar vivendo. Então, o senhor deve sacrificá-la. Ele respondeu: não posso. Mas ela afirmou que seria o ideal, pois a gambá iria morrer e os filhotes iriam morrer de fome. Mas o irmão Branham não poderia fazer isso. Não mesmo. Ela o interrogou: o senhor não é um caçador? Ele respondeu: sim, mas não sou um assassino. Ela seguiu: esta não seria uma morte sensata, já que a gambá morrerá de qualquer forma e todos aqueles filhotes morrerão de fome. Sacrificá-los é uma coisa humana a se fazer. Então, deixa o meu marido Banks fazê-lo. Mas ele disse: vamos apenas deixá-la bem onde está, pelo menos por agora. O dia passou e naquela noite o irmão Branham saiu para dar uma volta com sua esposa. Como diríamos hoje, saiu um pouco para espairecer. Quando ele retornou, a gambá ainda estava lá, mais perto da morte do que nunca. Ele sabia que se ela tivesse tido forças, assim que escurecesse, ela teria ido embora, pois eles se locomovem à noite. Mas ela ainda estava deitada e seus bebês tentavam mamar na mãe moribundo. Ele se sentia pesaroso por aquele animalzinho que estava sofrendo. No dia seguinte, lá pelas 6 da manhã,
A Rebeca, filha do irmão Branham, se aproximou dele assim que ele saiu do seu quarto de meditação e disse: Papai, eu simplesmente não consigo tirar aquela gambá da minha cabeça. O irmão Branham respondeu: Eu também, Beck. Então decidiram ir vê-la. Enquanto estava de pé ao lado da mamãe gambá, com a respiração tão lenta que mal se podia detectá-la, a menina começou a chorar. Então, eles entraram e o irmão Branham falou para Beck voltar a dormir. Claro, querendo tranquilizar a filha, sabe? Teve um momento que até a irmã Meda, sua esposa, disse para ele: Você não vai fazer nada por aquela gambá? Ele voltou para o seu quarto de meditação, assentou-se a pensar. Oh Deus, como aquela pobre gambá deve estar sofrendo. Como ela deve amar aqueles bebês. Espero não ter que vê-la morrer. Enquanto ele estava sentado, algo falou com ele. Você estava pregando ontem sobre ela. Você a usou como exemplo no seu texto. E ele respondeu: Isto é certo. E a voz continuou: Você disse que ela era uma verdadeira mãe. E o irmão Branham confirmou: Isso mesmo. E eu a mandei por a sua porta e ela ficou ali como uma dama por 24 horas esperando a sua vez de receber a oração. E você não disse uma palavra. O irmão Branham deu um pulo. És tu, Deus? Deus misericordioso, perdoa teu servo, teu humilde servo, por não saber. E eu sinto muito, querido Deus, por ter sido tão estúpido e tão desprovido de sabedoria. Em seguida ele correu para a pobre mãe gambá e ajoelhou-se ao lado daquele corpinho desfalecido, levantou sua cabeça em direção ao céu e, colocando sua mão sobre o seu corpo quase sem vida, orou reverentemente pela recuperação dela. Então, quando o irmão Branham se pôs de pé, a vida começou a voltar novamente naquele corpinho antes moribundo. A mamãe gambá ficou de pé, pegou seus bebês, colocou de volta em sua bolsa, olhou para o irmão Branham como se estivesse agradecendo. Começou a atravessar o gramado para a entrada da garagem. Dali seguiu direto para a estrada de onde viera no dia anterior. Entrou na mata, foi-se em segurança. Logo, se Deus se preocupa o suficiente para ter dó de uma gambá, pense o quanto mais Ele cuida de seus filhos e filhas quando estão em necessidades. O poder de Satanás é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. Muitos de nós já ouvimos nosso irmão Branham dizer: aquilo que vocês veem acontecer em partes em meu ministério virá sobre vocês em plenitude. Muito bom, minha mãe contou a história aí da mãe gambá, irmão Edson. Exatamente, que coisa maravilhosa, né, irmão Ezequiel? Posso falar assim, que presente para as verdadeiras mamães. Olha só que exemplo desse animalzinho hoje, né, nesse dia festivo que se comemora o Dia das Mamães, né? Ficou ali uma boa lição e eu acredito que uma boa homenagem, né? Perfeitamente, irmão Ezequiel. Mostrando ali que aquela gambazinha, quer dizer, mesmo ferida ao ponto do casal ali sugerir sacrificar, ela ainda estava ali em defesa dos seus filhos, né? Exatamente, irmão Ezequiel. Uma verdadeira mãe, ela se coloca na brecha pelos seus filhos. Exatamente. Ela está ali, ó, firme. Ela dá lutando, vida dá pelos filhos. vida pelos filhos. É verdade. Algo maravilhoso isso daí.
Tá aí, então, sintam-se homenageadas nesse dia aí com essa história que acabamos de ouvir, uma maravilhosa história. E é isso aí, irmão Edson. Exatamente, meus irmãos. Continue conosco. Não esqueçam aí de dar o seu joinha, né? Compartilhar aí com os irmãos, com os amigos, para que essa, né, possa chegar, abençoar mais vidas, né? Que essa história chegue mais longe, né? Compartilhe. Se Compartilhe. você gostou, manda para frente essa história e acompanhe a gente no próximo quadro, né, irmão? Os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham. Até lá. Até lá.